Aqui em Apocalipse capítulo 9, né, que fala no Apocalipse, né, sobre quando se abre o poço do abismo e desde ali saem milhares e milhares de gafanhotos, que significam demônios que saem dos abismos e que vêm para a terra. E esses demônios, né, eles vêm nessa forma de gafanhoto. Há algo muito particular neles. Estou fazendo um vídeo um pouco mais longo agora para poder explicar melhor para vocês, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que dos céus caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela, Satanás, um demônio, né, que cai na terra e ali lhe é dada, né, a chave do poço do abismo, ou seja, ela pode abrir o abismo. E aí vem uma desgraça muito grande para a Terra. E isto é tudo que eu vou falar e que estou falando aqui é no toque da quinta trombeta. E o poço do abismo se abriu, né? E subiu um fumo do poço, uma fumaça escura. Ou seja, milhares e milhões de demônios, né? Como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, o sol se escurece por causa da maldade que começa a haver a ter no meio da terra, da humanidade. E se escurece o sol, ou seja, não vem mais a luz do dia de Deus, tá? E o ar, aqui fala do ar que se escurece, né? O ar se contamina, ou seja, o espírito do ar vem agir em forma de espírito sobre as mentes, a consciência, sobre o querer, sobre os impulsos do ser humano, sobre o seu pecado, né? E esse espírito, né, contamina o ar. Esse ar natural que Deus nos deu, mas que significa a vida para o homem em forma natural, é claro, né? E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, esses gafanhotos traem um poder de fazer sofrer a humanidade. Embora muitos sofram e não se dão conta do sofrimento, porque o sofrimento vem de diferente forma, ele aparece de diferentes formas. Como que o sofrimento vem? Vem guerras, fomes, pestes, conflitos entre as nações, conflitos entre os homens, conflitos familiares, divisões, né? Invejas, né? E raiva, né? Depressão, ódio, ressentimento, etc. Né? E também vem a depravação no ser humano. E tudo isso aumenta a cada dia numa proporção extraordinária, e com isso se escurece o sol, né? E o espírito do ar toma a consciência dos homens e os faz a cada dia pecar mais e mais. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Que nem a erva da terra? Os homens escolhidos por Deus para que venham a se converter, e outros, já que estão convertidos, também são protegidos, né? Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, a ninguém que é escolhido por Deus. Tem muitos dos irmãos que ainda não se converteram, que ainda não vieram para a presença de Deus. Então, Deus também está protegendo a esta gente, né? Que vão ser chamados a seu tempo. Eles virão para a presença de Cristo, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então, todo aquele que somos chamados por Deus, que temos o Espírito Santo, temos o sinal de Deus, o sinal do Espírito Santo. Aqui não se trata do sinal da besta, se trata do sinal do Espírito Santo que há nos filhos de Deus. Então, todo aquele que não tenha no Espírito Santo virá uma calamidade, virá uma desgraça, virá uma possessão, uma invasão por parte destes demônios.
e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. Qual que são esses 5 meses? Por que 5 meses? Porque é um tempo de 5 meses. Lembremos que quando Deus trouxe o dilúvio para o mundo e veio sobre a terra um dilúvio que exterminou todos os homens e todos os animais sobre a face da terra, a não ser aqueles que Deus mandou separar a Noé, né, para que entrasse na arca, e assim Noé e sua família entrou ali na arca, e os animais que Deus escolheu para que sobrevivessem, e o resto todos foram exterminados, né? Então, prevaleceram nas águas por 5 meses naquele tempo. Significa o tempo em que a humanidade é destruída. Então, esses 5 meses que esse gafanhoto ou esses demônios atormentarão os seres humanos é para sempre, porque eles não poderão morrer, querendo dizer assim, que estando vivos, mesmo que eles percam o corpo, eles ficarão vagando como demônios, e mesmo que estejam aqui na terra, estão já nas mãos de Satanás, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando feriu o homem, ou seja, um sofrimento muito grande. O sofrimento espiritual é maior que o sofrimento físico. Quando ele é ao extremo, é um sofrimento que é indescritível. E esse sofrimento que os seres humanos, muitos deles já estão tendo, e que estão, esses seres humanos no meio da humanidade, estão sofrendo já esse tormento, mas eles não atribuem esse sofrimento a um ataque de demônio por causa da comunhão que eles têm com os demônios, por causa da perversão, da malignidade que há neles. Então, um tormento, e esse tormento vai ser maior quando eles perderem o corpo e não venham a poder morrer. Ficarão vagando junto aos espíritos dos anjos caídos, né? E naqueles dias os homens buscarão a morte, diz que eles quererão morrer. Como não poderão dormir também. Tem muita gente que pratica o ocultismo e não consegue dormir. Pessoas que são atormentadas de dia e de noite. E não acharão, aqui na palavra, não acharão a morte, né? E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, não poderão morrer porque estão mortos espiritualmente. E mesmo perdendo o corpo, como já falei, eles ficarão vagando e serão regimentados, né? Serão recrutados pelo maligno para lutar contra a igreja do Senhor, contra o próprio Cristo. E o parecer do gafanhoto era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. Por que cavalos, né? Quando se fala no ocultismo de cavalos e que monta o cavalo, se fala cavalo para o homem, né? Aquele que recebe espíritos do abismo, né? Tem muitas práticas aí que falam meu cavalo, né? O espírito fala meu cavalo para o homem que é um médium, um servidor das trevas. Então, cavalo seriam os seres humanos, né? Então, eles se assemelharão a esses cavalos, né? E os montadores desses cavalos são demônios e usarão os corpos dos homens para os seus próprios fins, né? E seus propósitos, né? E sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro. Por quê? Porque tem o ouro das coroas dos homens que, perdendo-se, eles se entregam para os demônios. E por seus rostos, e os seus rostos eram como rostos de homem, ou seja, eles são seres humanos possuídos e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por que cabelos de mulheres? Jezabel, que era uma rainha ali de Israel,
sai no Antigo Testamento, né? Mulher de Acabe era adoradora de um demônio, de um ídolo, de um deus pagão, Baal, né? E ele perseguia os profetas de Deus, tentou matar a Elias, né? E ele apoiava o seu marido, né? Acabe, para que estes cultuassem a Baal, né? Com falsos profetas. E veio nesse tempo, né? Elias e acabou matando 850 desses falsos profetas. Ele próprio os matou. Jezabel, ficando furiosa, quis matar e perseguiu a Elias para matá-lo, mas Deus lhe salvou, lhe protegeu e foram eles que acabaram sendo mortos, né? Então, eu só estou indo um pouco para o passado para lhes falar por que isto que disse que são como mulheres, né? E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Mulher na Bíblia significa, assim como também significa, né? A igreja, que é representada por uma mulher, né? Assim também, Babilônia é a cidade, a grande cidade que está no mundo inteiro, né? É o sistema, o mundo inteiro reunido num corpo, né? É a grande Babilônia. Isso é descrita como uma mulher que é contra Deus e que está montada em uma besta, que são povos, nações e povos e nações, impérios que há na face da terra e que estão todos reunidos no mesmo corpo. E Babilônia, o homem natural, na perversão, é carregada por esta besta, né? Então, Babilônia, o homem natural, que logo, caindo, ele se transforma em besta também, né? No próprio alimento da besta, que é o homem em uma perversão plena e total, dominada pelo demônio. E essa besta, obviamente, quando ela domine o mundo, ela trará esse anticristo, né? Um representante de toda essa maldade, tá bom? É assim. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Então, falsas doutrinas, o que contradiz a palavra e a lei de Deus, mulheres. E também todos os poderes estabelecidos que são contra Deus. Todos os poderes com influência global, que têm domínio sobre a face da terra, seriam essas mulheres. E aquelas doutrinas, né? Como aquelas que traem a deturpação, né? A destruição da família, da entidade do homem e da mulher como gênero humano. Homens que não são mais homens, mulheres que não são mais mulheres, o homem contra a mulher contra o homem, ou seja, todas aquelas ideologias, né, inclusivistas, né, aquelas leis inclusivistas de direitos humanos, falsos direitos humanos, aquelas leis permissivas, né, aquelas grandes ideologias LGBTQI, né, ou aqueles grandes movimentos homossexuais, aquela Babilônia moral e espiritual que há no mundo é mulheres, ou seja, onde estão incluídos homens e mulheres, ou seja, a perversão à mulher. E tinham gostos de mulheres, né? Por quê? Porque elas são as que destroem a humanidade. O diabo usou Eva para dar para seu marido, Adão, usou Eva, né? Porque Adão mesmo, ele não comia diretamente, mas usou sua mulher, aquilo que Deus deu para ele, para que isso fosse sua companheira. E agora pega essa questão ideológica, né? Aquilo que sai do homem, né? Sai do homem e o Satanás se aproveita, né? Engana mais em cima de aquilo para perverter o ser humano sobre a face da terra. Então, e os seus dentes eram como de leões.
dente porque devoram através de falsas doutrinas, através da mentira, através das suas ideologias, suas perversões, seus degeneramentos, né? São ideologias degeneradas que têm destruído a base do ser humano. Então, não tem como lutar contra isso, a não ser que venha uma conversão no ser humano. E tinham coroas como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. É aquele poder, é aquele arrastão que toda essa humanidade na perversão faz para dominar toda a humanidade e corromperla. E assim, e tinham cauda semelhante a dos escorpiões, porque o que arrastam e que deixam, né? Eles, com as consequências que eles traem, eles, com essas caudas, aí onde está seu veneno. A cabeça é o falso profeta. Mas a consequência dessa falsa profecia, né? Trai a morte para a humanidade. É como, né? Cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, por sempre, para todo sempre. Ou seja, o que posso posso falar para vocês? Que não assegurar sua alma através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo está exposto a este tipo de poderes. Uma vez corrompido, sofrerá por 5 meses, para todo sempre. Ou seja, mesmo saindo desse corpo humano, dessa natureza revestida com pele de animais, que é a nossa carne, ele passará a ser como um anjo caído. E logo na grande batalha de Armagedon, quando Cristo venha, com todo o seu poder e sua glória, será jogado no lago de fogo. Um lago de fogo que depois falaremos como que vai ser feito esse lago de fogo. Espero que tenham gostado até aqui desta revelação e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. O anjo do abismo, aquele que manda no abismo, aquele que está no abismo, né? Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion, o destruidor. Passado já ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Esse poder já está na face da terra. Por isso que vê todo esse conflito que há no mundo atual. Embora alguns possam dizer, sempre houve guerra, sempre houve peste, sempre houve violência, sempre houve maldade no ser humano. Sim, sempre houve. Mas agora o mal formou um corpo. Formando um corpo, como formou no tempo do dilúvio, eles tinham formado um corpo, por isso Deus os destruiu. Depois eles se formaram num corpo dos descendentes que vieram nascer ali de Noé e sua família, também eles quiseram formar, né, uma grande cidade, formar uma grande cidade e levantaram uma torre, e essa torre significa, né, o que o homem se levanta a si mesmo, a próprio, né, com esse poder oculto, com essa união entre eles, rejeitando a Deus e querendo ser igual a Deus, querendo chegar ao mais alto, querendo subir até as estrelas de Deus. E Deus os destruiu naquele tempo. Hoje em dia, a Torre de Babel, deste tempo, já foi formada. Logo, Deus a destruirá também. Mas nós, a Igreja do Senhor, estamos esperando a sua gloriosa vinda. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.